Pessoal, né, estamos aqui com o 5º episódio do BravoCast e hoje eu tenho um convidado muito especial que, além de cliente, né, antes era amigo, né, é amigo, e aí passou a ser cliente, né? E hoje a gente vai falar sobre muitas dúvidas, principalmente para os meus clientes da Bravo e os amigos que são ligados à parte fiscal, né? Então hoje a gente vai trazer temas que são polêmicos, sensíveis e que vai dar muita discussão. E se você se antecipar, você vai sair na frente. Então hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui, bate-papo bem interessante, o Diego Miller, né? Meu amigo, meu incentivador no vôlei, né? E para quem conhece lá o pessoal do vôlei, sabe que eu sou o maior incentivador também para homem casar. É verdade, hein? Depois não sei se ele vai querer cortar essa parte, mas eu já arrumei umas 4 vezes data para eles casar. Só não deu certo até agora. Diego, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no BravoCast. E a gente já vai começar assim. Quem é o Diego Miller? Boa. Primeiramente, Gustavo, obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui conversando com vocês e também com o pessoal que assiste o BravoCast e falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive no Brasil, né? É um momento de transformação, de mudanças e que vai mudar bastante aí a vida do empresário a partir já de 2026. Bom, quem é o Diego Miller, né? Cara, essa pergunta, para mim, é a pergunta mais difícil que existe. Parece simples, mas para mim é a pergunta mais difícil que existe. Então, assim, o Diego Miller é uma pessoa humana, eu sou uma pessoa muito humilde, venho lá de baixo. Na realidade, eu até costumo falar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em Santa Catarina, morei 17 anos no Mato Grosso e vim embora para São Paulo faz aí, teoricamente, 13 anos, né, que eu tô aqui em São José do Rio Preto. Então, costumo falar que eu nasci em Santa Catarina, fui criado no Mato Grosso e tô sendo desenvolvido aqui no estado de São Paulo, né? Então, esse é um pouco da história do Diego Miller. Cara, eu sou contador, sou formado aí desde 2011, me formei no Mato Grosso. Logo que me formei, eu vim embora para São Paulo, né? Morava numa cidade pequena do Mato Grosso, então não tinha ali muitas oportunidades. Então acabei vindo embora para São Paulo para realmente tentar buscar uma vida melhor aqui, aprender um pouco mais e também transformar minha carreira aí de contador aqui no estado de São Paulo. Legal. Tá vendo? Eu já não sabia que ele tinha nascido em Santa Catarina. Você nasceu em que cidade de Santa Catarina? Cara, eu nasci em Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira. A cidade é famosa porque o pessoal vai lá buscar vinho. É divisa com a Argentina, então o pessoal vai para lá, atravessa a divisa ali, que é uma divisa seca, então você atravessa a pé. Você atravessa de um lado, do outro você sai com as caixas de vinho na mão e vai embora. Então o pessoal faz muito isso lá, cara. Legal. E aí, cidade de Mato Grosso? Cara, Mato Grosso foi em Canarana. Canarana, ela é uma região ali do Xingu, né? Então tem muito índio e também tem muito rio para pescar. Então o rio Xingu, ele é muito conhecido para pesca. Rio Xingu, Rio Culuene, o pessoal sai muito daqui de São Paulo, vai fazer excursão para lá para pescar. Tem muitas pousadas, tal, o pessoal acaba se divertindo. Legal. Tá vendo, gente? Eu não conhecia essa parte aí essa parte do Diego, né? E o Diego, além também de contador, formou em 2011, né? Também é pai, cristão, né? Eu vejo que já entrou para a tribo também dos acampamentos. Com certeza, né? com certeza. Cara bem religioso, né? E hoje acho que está muito ligado também esse equilíbrio, né, Diego? Se não tiver esse equilíbrio... Com certeza. Para mim, não faz sentido algum a gente trabalhar, conquistar as coisas e não ter Deus ali presente na nossa vida também todos os dias. Porque assim, a nossa espiritualidade, ela é extremamente necessária para a gente realmente combater todas as guerras aí todos os dias. A gente sabe que tem muitos desafios. Então, a gente estar presente com Deus ali, para mim faz muito sentido isso. Bacana. Bom, e quando que foi, né, a virada de chave ali? Falou assim, vou fundar a DDM Contabilidade. Legal, bacana. Gustavo, essa ideia
ela é uma ideia, teoricamente, não é tão nova, ela é um pouco antiga, mas desde que eu vim do Mato Grosso para cá, né, eu trabalhei comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos na realidade, né? Trabalhei desde os meus 13 anos ali até os meus 17, como todo garoto da minha idade trabalhava com isso, eu tenho certeza, trabalhava no supermercado. Então, fazia entrega de bicicletinha cargueira ali e ia embora. E consegui fazer minha faculdade e progredir um pouco mais, e nisso eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Sicredi, lá no Mato Grosso. E esse estágio, ele me evoluiu para uma efetivação dentro da cooperativa. Então, consegui aprender bastante ali e tudo mais. Quando eu me formei, aí eu vim embora para cá. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi uma mudança bem radical para mim, porque eu estava acostumado, né, de uma certa forma, a trabalhar de um jeito, com uma empresa grande. Aqui eu vim, tive que dar 10 passos para trás, para aprender, me colocar no mercado. Imagina, estou chegando lá do Mato Grosso, ninguém me conhece, como que eu vou trabalhar, isso, aquilo, mas graças a Deus tudo se encaminhou e acho que em menos de 14 dias eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, por incrível que pareça. Trabalhei num escritório de contabilidade bem tradicional aqui de Rio Preto, e nesse tempo que eu trabalhei lá, eu aprendi muito. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis para mim, tanto pela adaptação de estar numa cidade diferente, com pessoas diferentes, com cultura diferente, mas também o processo de trabalho do dia a dia. Então algumas coisas já me incomodavam ali nesse começo da minha experiência nesse escritório de contabilidade. Depois eu tive outra oportunidade, que foi também em um escritório de contabilidade, mas nesse eu cheguei realmente de baixo, comecei ali como um auxiliar contábil, fui desenvolvendo as minhas atividades, crescendo, até eu chegar num nível de direção do escritório, né? Trabalhei ali como diretor operacional. Isso praticamente por 11 anos. Então eu consegui pegar toda a linha de raciocínio de um escritório de contabilidade, desde a constituição da empresa até a entrega do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física e como funciona. E nesse tempo eu fui absorvendo muita coisa, aprendendo muito, mas também enxergando aí oportunidades nesse mercado em que eu sabia que poderia ser diferente, né? Os escritórios de contabilidade, quando a gente fala de escritório de contabilidade, o pessoal tem muito aquela visão do contador. Eu estava conversando com um cliente semana passada sobre isso. Tem uma visão do contador tomando café e fumando cigarro. Então, assim, essa é a visão que o pessoal tem do contador. Então, isso, em um determinado tempo, isso começou a mudar, né? Começou a mudar por quê? Porque o contador que ele ainda trabalha tomando um cafezinho e fumando cigarro, né, modo de falar, mas é aquele contador que trabalha com papel, trabalha... Eu vou complementar. Máquina de escrever e uma caneta Bic atrás da orelha. Nossa senhora, quando é atrás da orelha, no bolso. Então, assim, esse cenário de contabilidade, ele vem se transformando. Por incrível que pareça, isso não aconteceu só com contabilidade, mas aconteceu com inúmeras profissões e tipos de empresa na pandemia. A pandemia obrigou muitos contadores a reformular a forma de trabalho. Eu lembro que eu trabalhava nesses 2 escritórios de contabilidade, a gente trabalhava com um sistema que ficava instalado na própria máquina. Quando deu a pandemia, cara, para mandar os funcionários para casa, como é que você faz? Você precisa de um servidor local. E aí, se não tem estrutura, se não tem nada. Então, o contador teve que se revolucionar. Com essa mudança que teve, o contador foi obrigado, mas também os órgãos fiscalizadores, a gente fala aí de município, estado e receita, tiveram que se modernizar também. Cara, estava lendo ontem isso. A Receita Federal está usando inteligência artificial para agilizar os processos de fiscalização. Que dia, 2, 3 anos atrás, que você ia falar que a Receita ia fazer isso? Então, assim, o contador teve que entrar nessa jogada. E eu sempre tive essa visão muito menina, assim, de querer aprender mais, de aprender, de fuçar e falar, não, dá para fazer diferente, vamos lá, desde pequeno. E eu comecei a ligar umas coisas que faziam sentido. E falei, cara, por que não a gente abrir um escritório de contabilidade, mas a gente pensar um pouco diferente, não pensar da forma tradicional.
Lógico, a atividade em si, as responsabilidades do contador sempre vão ser as mesmas, não vão mudar. Mas a forma com que a gente executa isso e que a gente pode oferecer esse trabalho para o cliente, a gente pode mudar isso. Não tem por que a gente seguir um modelo tradicional, então vamos ser diferente. O que um contador de uma grande empresa faz? Cara, o cara está lá dentro, ele está dando atenção lá dentro para o cliente. É no momento que o cliente precisa que ele está lá. O contador tradicional, ele está ali no dia a dia, executando as rotinas contábeis, entregando obrigações acessórias, mandando guia para o cliente, folha de pagamento. A gente costuma até falar, é aquele contador que ele trabalha atrás da mesa. Esse contador que trabalha atrás da mesa, cara, esse aqui, ele vai perder espaço. Ele vai perder espaço. A tecnologia, ela vem chegando para que essas atividades que você faz atrás da mesa, que elas sejam feitas de uma forma automatizada, se não robotizadas, ou de algumas outras formas ali que você consegue agilizar esse processo, mas que o papel do contador, ele está lá na empresa, ele está lá com o cliente, ele está no dia a dia, ele está no tete a tete. É ali que vai fazer diferença. E não adianta mais o contador criar um modelo de prestação de serviço e falar, esse daqui é o modelo que eu vou aplicar para o João, que vai servir para o Pedro e vai servir para o Márcio. Cara, esquece. Esse modelo não existe. Né? No cenário atual que a gente está de transformação, a gente tem que entender o cenário de cada cliente. Ali a gente vai estudar o cliente, qual a melhor estratégia para ele, de que forma que vai ser a condução na empresa dele, e é isso que vai fazer sentido. Então, essa história, né, de como nasceu a DDM, ela vem bastante desse contexto, de enxergar um modelo que existia no mercado e falar, não, vamos mudar isso. Vamos mudar porque dá para a gente melhorar. Diego, então podemos falar o seguinte, que da pandemia para cá a gente teve uma revolução, igual foi a Revolução Industrial, a gente teve uma revolução no sistema contábil no Brasil. Com certeza, a gente costuma até falar que é a contabilidade 4.0. 4.0. 4.0, exatamente. Então, assim, mudou bastante. Tem muita coisa ainda acontecendo e que vai mudar, não só por conta de cenário tecnológico, mas também por uma modernização aí do nosso sistema tributário. Né? Outro dia eu estava vendo o seguinte, né? O Brasil ele é país de primeiro mundo nessa parte da receita, né? A turma investe pesado em sistema, mas em outras coisas falha, né? Quando é para arrecadar, os caras é avião. É bom. É avião. Bom, já vamos entrar então nessa pauta, né? Que 2026 teremos muita mudança aí no sistema tributário, né? Então tem a reforma tributária, né? E aí eu queria saber o seguinte, quais são os principais pontos da reforma que os empresários precisam entender agora, né? Não é nem para ele se adaptar, mas para ele entender e começar a conversar com o seu contador, a procurar um contador que realmente está apto e que está acompanhando toda essa mudança. Legal, bacana. Para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte, a reforma tributária, ela foi aprovada em dezembro de 2023. Em janeiro de 2025, saiu a primeira lei complementar que regulamentou a reforma tributária em algumas partes. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A reforma saiu em dezembro de 2023, foi regulamentada em janeiro de 2025. Demorou-se 1 ano para criar a lei complementar e poder estruturar isso de certa forma. Só que ainda existem coisas que não estão 100%. Então, o que acontece? Eles criaram todo esse sistema e isso vem sendo melhorado e modificado com o passar do tempo. É normal, é uma reforma muito grande que está sendo feita e que não vai conseguir deixá-la 100% da noite para o dia. Tanto que o nosso processo de transição que a gente vai conviver, né, os contadores vão sofrer, os empresários também, porque para entender isso vai ser complicado, a gente vai passar ali praticamente 8 anos nessa fase de transição, que vai ser de 2026 a 2033. Então a gente vai conviver com 2 sistemas de apuração de imposto acontecendo simultaneamente. Então vai complicar um pouco agora para melhorar isso no futuro. A primeira questão, não existe reforma tributária
para fins de redução de imposto. Não é esse, a reforma ela não foi criada com esse contexto, mas ela foi criada com o fim de equalizar a tributação entre as empresas, acabar com guerra fiscal entre estados e municípios, de certa forma. Algumas coisas não conseguiram ali fazer da forma com que era necessário, mas já deu-se o primeiro passo. Agora, o que os empresários têm que fazer ainda em 2025, 2026 para se preparar para isso? Por quê? A reforma tributária, o maior impacto que a gente vai sentir é quando isso começa a doer no bolso, né? Então, os empresários sentem essa dor quando isso começa a doer no bolso. Então, isso vai ser em 2027. Então, a partir de janeiro de 2027, já tem mudanças ali na forma de recolhimento dos impostos. Agora, 2025 e 2026 são 2 anos extremamente necessários para que esse empresário comece a se preparar para isso. De que forma que ele tem que fazer isso? Primeira coisa, avaliar como é a atividade dele, quais são os impactos da atividade dele, o que ele vai ter de impacto em relação a isso. Ele tem que pegar um cenário do que ele tem hoje de venda de produto, de serviço, qual é a tributação que está incidindo hoje e o que está planejado a partir de 2027 para poder organizar esse cenário de uma melhor forma. Analisar, além dos cadastros em sistemas operacionais dele interno, de tributação, de produto, mas também contratos ali com prestadores de serviço, tomadores e também com os fornecedores dele de forma geral. Por que isso? Porque a partir de 2027, no meu ponto de vista, os regimes tributários que a gente tem hoje, Simples Nacional, lucro presumido, eles vão acabar meio que não fazendo sentido para muitas empresas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente tem aí grande parte das empresas são optantes pelo Simples Nacional. Só que essas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, a partir de 2027, se elas vão fornecer algum produto para venda, revenda, ou é alguma indústria, ou até mesmo a prestação de serviço, e o cliente dele aproveita algum tipo de crédito, ele vai acabar perdendo competitividade. Por quê? Porque o cliente dele vai começar a observar qual crédito esse fornecedor fornece para ele. Então, se eu compro um produto do Gustavo, o Gustavo me fornece crédito, então eu tenho que colocar esse crédito que ele vai me fornecer na ponta do lápis também, para mim poder fazer o custo do meu produto. Por quê? Esse aproveitamento de crédito é novidade. Existia para empresas que eram do lucro real. Agora as empresas que são aí optantes pelo simples, pelo presumido, também vão poder aproveitar esse crédito. Só que, lógico, por exemplo, o Simples Nacional, via de regra geral, ele não vai poder aproveitar esse crédito. Mas, se ele fizer uma apuração de impostos no modelo híbrido, que é utilizando o Simples Nacional e o IBS e o CBS por fora, ele vai poder aproveitar esse crédito. Então, vai confundir um pouco o empresário e vai acabar, no meu ponto de vista, levando tudo a um equilíbrio fiscal em relação a isso. Quando a gente fala da tributária no Brasil, a gente se remete muito ao que acontece com a tributação nos Estados Unidos. O que acontece lá? Você fatura, tudo que você vende é uma receita, tudo que você tem de entradas ali são receitas e tudo que você tem de saída são despesas. Lógico, cada um com seu documento fiscal, obviamente. Mas você consegue aproveitar o máximo de crédito que você tem nessas operações. Aqui no Brasil, o que vai acontecer é basicamente a mesma coisa. Além de eu emitir as minhas notas fiscais, ter a minha receita, tudo que eu comprar para mim revender ou vender, ou até mesmo que eu tiver de despesa para fazer essa operação rodar, eu vou poder aproveitar esse crédito. Então isso vai meio que equilibrar esses regimes tributários. De certa forma, traz mais competitividade entre as empresas que existem hoje, e aquelas empresas que são menores, elas vão ter que repaginar. Ou elas vão mudar a forma com que elas estão conduzindo, ou elas vão sair do mercado. É o que eu enxergo. Então a gente vai ter um impacto no futuro que ele pode trazer o sucesso ou não de uma empresa. Então tudo vai depender do que você já começa a fazer agora. Então assim,
A gente fala, não está 100% concluída a reforma, isso e aquilo. Exatamente, não está. Mas a reforma já está aí, já está acontecendo e não vai voltar para trás. Esquece, não vai voltar para trás. O negócio é daqui para frente. Então, o que dá para fazer agora? Dá para se planejar, é levantar informações, ver o que pode ser feito, o que não pode, simular cenários com essas informações que vai fazer toda a diferença. Aonde entra o papel do contador nessa história? O contador, ele era aquele cara que ele analisava a empresa no final do ano. Vou analisar a empresa e vou ver se vou mudar para o Simples Nacional, para o Presumidos, vou para o Real. Cara, essa era a análise que o contador fazia antes. Hoje não funciona mais dessa forma. Esse acompanhamento com o cliente, ele precisa ser mais próximo. Ele tem que ser mais próximo ali do cliente. Tudo que a gente for fazer agora em 2025, já tem que fazer pensando no que pode acontecer em 2026. A gente já tem esses cenários simulados. Lógico, de reforma tributária, a gente tem essas informações. Só que, dois exemplos na realidade. A partir de janeiro de 2026, o PIX, ele acaba tendo uma fiscalização ali muito maior. Então você já vai ter que começar a faturar aquilo que você não está faturando hoje. Tem empresas que não faturam, é fato. Isso não é novidade para ninguém. Então elas vão ter que olhar isso de perto. Outra questão é que a partir de 2026 também possivelmente vai entrar uma tributação aí de distribuição de lucros. Então isso também vai impactar o que você está planejando para a empresa em relação ao crescimento, em relação ao quadro societário, em relação à própria contabilidade, isso tudo vai acabar influenciando. Então, se preparar agora vai trazer reflexo lá na frente. Resumindo, né? O governo, né, ele precisa arrecadar, né? Ele precisa e ele quer que todo mundo pague imposto, porque ele sabe que tem um gargalo aí que muita gente, né, foge e ele não tem a competência aí para pegar todo mundo. E ele está afunilando, ele está colocando, vai colocar muito mais gente hoje na boca do funil ali para, né, poder pagar. Com certeza. Né? E tomara que, né, vai aumentar a arrecadação e que eles possam, né, utilizar essa arrecadação da melhor forma possível. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que a gente tem hoje, tem empresa, a gente tem um sócio oculto muito forte, que ele não trabalha, né? Ele está por trás de tudo, ele sabe de tudo, né? E cada vez mais exigente. Com certeza, com certeza. Ele tá aqui, ó. E aí, cadê o lucro? Cadê o lucro? É bem isso mesmo. Então, você já falou alguns termos aí, né? Que vai ser muito ouvido. Já está sendo ouvido e as pessoas vão ter que se adaptar a ouvir ainda mais esses termos, né? Que é o IBS, o CBS, né? Hoje a gente escuta muito falar do PIS, do CONFINS, do ISS, ICMS. Então, a população já está, né? Os empresários já estão acostumados a ouvir. Agora vão ser termos novos. Mas antes desse termo tem um que reúne tudo, que é o IVA. Né? Exatamente. O que acontece? O Brasil, ele tá fazendo o quê? O IVA dual, teoricamente, é o modelo mais assertivo de tributação que já foi testado e é utilizado em outros países. O que o Brasil está fazendo? O Brasil está pegando os modelos que foi utilizado lá fora, que deu certo, que não deu certo, e está trazendo isso para o Brasil. Então, aqui no Brasil, criou-se aí também o IVA dual, que é o quê? Nada mais, nada menos que o IBS e o CBS. Né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Consumos, que ele substitui ali o ISS e o ICMS, e o CBS é o Imposto sobre os bens de consumo, né? Que aí substitui o PIS e o COFINS, a contribuição, na realidade, sobre os bens de consumo. Então, substitui o PIS e o COFINS. E o que acontece? Teoricamente, nessa mudança, as empresas de prestação de serviço, teoricamente, as que vão sofrer mais. Porque hoje, a carga tributária de uma empresa de prestação de serviço,
Se ela está no modelo lucro presumido, prestação de serviço normal, com o ISS, a gente está falando aí de algo de 13,33%. O imposto do IVA dual, né, que é a composição dos dois, estima-se aí que a alíquota vai ficar em 28%. Vai dobrar. Mais que dobrar, né? Vai. 120% Vai trazer. aí. Isso vai trazer um impacto muito significativo ali, principalmente para as empresas de prestação de serviço. Lógico, algumas empresas que têm alguns setores específicos, por exemplo, serviços de saúde, vão ter uma redução de 60% dessa alíquota. Então, vai pegar os 28%, tira 60%, vai ser a alíquota X ali de prestação de serviço. Mas, mesmo assim, ainda vai ficar acima dos 13,33%. Então, tem muita coisa que vem mudando e que vai impactar ali na hora de precificar, na hora de fazer o preço do produto, da venda e tudo mais. Além disso, a gente tem uma outra novidade aí também, que esses impostos, eles passam a ser apurados ali em tempo real. Então, o que é isso, né? Então, a gente vai ter algumas modalidades de apuração de imposto e a gente também vai ter algumas modalidades de repasse desse imposto diretamente ali para o governo. Então, por exemplo, o Gustavo vendeu um copo para mim e esse copo ele vendeu por R$100. Só que desses R$100, o Gustavo vai ter que calcular o imposto agora, que o cálculo desse imposto vai ser por fora, que antes a gente calculava isso por dentro. Então, dentro dos R$100 já estava o imposto, agora não. Agora, esse imposto é calculado por fora. Então, se a gente está falando que é 28%, esse copo que o Gustavo me vendeu, ele vai custar R$128. No momento que eu, que sou o cliente que fiz a compra, eu vou pagar os 128. Só que, através do split payment, que vão ser a modalidade para os pagamentos digitais, o banco, a instituição financeira ali, ela já vai fazer o repasse do valor do imposto para a Receita. Então, ela vai descontar os R$28, vai mandar para a Receita e o Gustavo vai receber só os R$100. O que isso vai impactar? Isso vai impactar no caixa do Gustavo. Por quê? Porque antes o Gustavo utilizava o valor desse faturamento para fazer o giro da empresa dele. Agora, esses R$28 ele já não vai poder contar. Então, isso vai impactar. Automaticamente, todo contribuinte vai ter, tipo, uma conta corrente, só que uma conta corrente para fins de apuração de imposto. Então, tudo que você vendeu, o imposto já vai estar apurado e vai estar dentro dessa conta. Tudo que você comprar ali para sua empresa, para revender ou para fazer a manutenção dela, vai entrar como um crédito de imposto. Lógico, tudo vai determinar ali se existe, se esse cliente é ou não contribuinte do IBS-CBS, através das modalidades ali de tributação, mas, a grosso modo, isso vai existir. Então, novidade tem a todo momento acontecendo. Resumindo, não vai escapar. Dinheiro Não. caiu na conta. Essa é a minha parte. É aquilo lá, né? Igual antigamente com os irmãos, né? Ó, tem 2 bolachas. Eu dava uma mordida, repartia no meio e falava, essa parte é tua, essa parte. Mas você já mordeu. É mais ou menos isso. Então, já brincando, né? Levando uma parte mais descontraída, gente, mas a coisa é séria, né? E o governo, ele vai aplicar uma modalidade que zero sonegação, né? Zero sonegação. Então, eu acho que quem não se adaptar... Mas o brasileiro, Diego, ele deixa, né? Ele só vai entender o que é isso quando ele abrir o extrato da conta dele e falar, mas pera lá, ô gerente, é isso aí. Esse dinheiro que saiu aqui, eu não recebi os 128? Eu tinha que ter recebido 128. Cadê os R$28 aqui? Não, esse 28... Não, mas meu contador não falou. Gente, isso daí vai ser um dos principais impactos. Porque, assim, hoje no Brasil, infelizmente, com essa quantidade de regras tributárias que a gente tem, e quantidade de modelo de tributação de empresas, as pessoas tocam isso de qualquer jeito. Infelizmente, é isso que acontece. Isso vai mudar, esse cenário vai mudar. Essa questão de você tocar a empresa de qualquer forma não vai ser mais desse jeito. Você vai precisar ter um acompanhamento da sua empresa,
ter o seu contador realmente do lado, analisando. Nesse período de transição, principalmente, porque vai ser uma novidade para todo mundo. Vai ser para o contador, vai ser para o contribuinte, vai ser para a Receita Federal também. Então a gente vai passar por alguns períodos aí que vão ser nebulosos. Diego, você sabe que o brasileiro, ele é o rei para se adaptar. E aí passou na minha cabeça o seguinte, e aquela empresa que ela ainda trabalha com dinheiro em espécie, pagamento em espécie. A gente sabe que o dinheiro está cada vez mais escasso, né? Hoje o dinheiro digital ele está muito presente, até tanto que a gente fala assim, ó, uma nota de 200 hoje é igual cabeça de bacalhau, né? Não acha. Você sabe que existe, mas você não vê, você né? não vê, né? E essa pessoa que trabalha com dinheiro, como que vai fazer para ela justificar esse dinheiro? Porque em algum momento ele vai ter que pegar esse dinheiro e vai ter que pôr no banco. E aí? Cara, existe algumas coisas que também estão acontecendo, né? Eu ouço falar disso já há um certo tempo. E, inclusive, acho que deve fazer uns 20 dias aí, eu assisti um vídeo falando sobre o Drex, né? Que também é algo que vai começar a acontecer agora em 2026. Para você ter uma noção, o Drex, ele estava sendo desenvolvido numa tecnologia que se chama blockchain. Essa tecnologia, ela é extremamente rápida e segura. Extremamente rápida, segura e traz uma série de vantagens ali para a utilização dela. Só que, para acelerar o início da utilização do Drex, eles vão começar a utilização do Drex sem estar nessa tecnologia. O que é o X? O que está por trás aí do Drex? Ele vai trazer uma série de possibilidades para o governo em relação a isso. E uma delas é em relação ao dinheiro. Eles falam, comentam que o dinheiro não vai deixar de existir. Mas, como você acabou de pontuar, o dinheiro a gente já vê que ele está cada vez mais escasso, os pagamentos digitais estão por todo lugar. O Drex ele vai ser exatamente isso. Ele vai ser o nosso real digital. Só que, além disso, ele vai trazer N possibilidades. Possibilidade de fiscalização, fez um Pix para lá, um Pix para cá, vai ter esse registro de uma forma muito mais rápida. Com a reforma tributária e também com a utilização do split payment, para a instituição financeira conseguir fazer a retenção do valor do imposto e tudo mais, eu acredito que a gente vai ter algum cruzamento de dado, onde no Pix que você vai fazer ou no boleto que você vai pagar, vai ter um código que vai ser atrelado à nota fiscal desse produto, desse serviço. Então, começa por aí uma fiscalização. E o que eles não falam, né? O que você não escuta falar, mas que quem estuda um pouco mais entende referente a isso. Mas, por exemplo, beneficiários de algum tipo de benefício fiscal ali, ou até mesmo benefício social. Vamos pegar o benefício social que o governo paga. O governo sabe quanto que ele vai destinar para você todo mês em relação a esse benefício. Ele vai poder te falar o que você vai fazer com esse benefício, onde você vai gastar, onde você não vai. Isso eles vão conseguir organizar. E isso vai se estender para nós também como pessoas físicas, né? Por exemplo, qual que é a forma hoje de se controlar a inflação de um país, né? O que eles fazem? É a questão de impressão de dinheiro. Então, o governo ele tem que injetar dinheiro na economia para impulsionar as pessoas a consumir mais. É isso que acontece. Então, para mim, se eu tenho dinheiro na minha conta, eles vão determinar quanto que eu posso gastar, até quando eu posso gastar. Parece teoria da conspiração, mas eu enxergo isso acontecendo no futuro. E o dinheiro ele entra muito em relação a isso, porque o dinheiro ele vai parar de circular, ele vai deixar de existir. A gente vai circular isso só no formato digital. Aí entra outra questão. Para mim, ir no mercado, fazer uma compra, eu vou ter que apresentar o meu número do meu CPF. Né? O meu número do meu CPF ele vai ser necessário. Por que o governo está unificando tudo? Todos os cadastros vão ter ali como o número principal o número do CPF. Perfeito. Vai chegar a determinado momento que você vai no mercado, você vai comprar um litro de leite. Igual o mineiro fala, o goiano fala, um litro de leite. Você vai ter que comprar. Cara, qual que é o número do teu CPF? Ah, é X, beleza. Ah, não quero dar meu CPF. Não vai conseguir vender para você.
Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Porque hoje, eu vou no mercado fazer compra, você quer colocar o CPF na nota? Esquece. Quem coloca o CPF na nota? Ninguém coloca. Antigamente existiu, foi muito forte, o governo do estado de São Paulo principalmente, incentivou muito a colocar o CPF na nota, para você abater em IPVA, participar de sorteio, isso e aquilo. Hoje isso deu uma caída. Mas qual que era a ideia? Qual foi a ideia principal? Saber quanto você está gastando. Saber quanto você está gastando, porque a informação de quanto você recebe, ele já tem. Lógico, até hoje, né, que a gente está falando aqui, até dia 22, 21, né, não existe nenhuma fiscalização assertiva em relação a quanto eu ganho e quanto eu gasto. Não existe. Tem a declaração do imposto de renda que você entrega, que você vai lá e informa quanto você recebeu no ano, quanto que teu patrimônio cresceu, isso e aquilo, é uma forma de fiscalizar isso, mas é bem simplificado ainda. Mas em um futuro próximo, isso vai acontecer. Como que eu estou gastando 10 mil reais por mês de cartão de crédito se eu ganho 2? Então, tem coisa que não vai começar a não fazer sentido. Isso é preocupante, né? E a gente acompanha também as notícias e a gente vê que é uma forma do governo te controlar, né? Controlar ainda mais aí a população, né? Ainda mais nessas pautas que a gente está vivendo de antidemocrático, democracia, né? Os poderes, né? Então, assim, vai ter muita discussão, né? Vai ter muita discussão e o brasileiro, né? Ele só se atenta quando dói no bolso, né? Então, quando travar o dinheiro dele lá no banco, né? Ele não falou, pera lá, mas eu não posso gastar meu dinheiro, não posso tirar meu dinheiro, ou eu sou obrigado a fazer isso. Aí ele vai entender e vai, né? Possivelmente vai brigar, né? Vai começar a reclamar. E é assim também, é uma democracia, né? Quando todo mundo começa a expor aí a sua vontade, as coisas são mudadas, né? É isso aí. Mas vamos lá, Diego. Hoje, os principais erros que as empresas estão cometendo, né, para se preparar para essa transição, né? O que você está enxergando, né? Quais são os principais e o que pode fazer para evitar esses erros? Com certeza. Gustavo, a primeira coisa, né, que é o ponto de partida, é realmente buscar conhecimento em relação a esse assunto, né? É puxar ali o teu contador, teu consultor e entender com ele o que está acontecendo e de que forma que está impactando isso no teu negócio. Porque o quanto antes você analisar isso, você ter essas informações em mãos, melhor vai ser o resultado que você vai ter lá na frente. Então, dominar esse assunto é extremamente necessário. Além disso, o que acontece hoje, como eu pontuei, o pessoal costuma administrar as empresas, fazer as coisas acontecerem da forma que as coisas vão acontecendo no dia a dia. E isso não pode ser mais dessa forma. As pessoas agora têm que entender que toda a ação delas vai gerar uma consequência. Principalmente quando a gente fala em um movimento aí que vai ter muito mais fiscalização do que existe hoje. Então, mapear esses riscos que existem hoje na operação é extremamente necessário. Porque no Brasil tem duas coisas que a gente tem certeza. A primeira é que a gente vai morrer. A segunda é que o imposto vai aumentar. Você entendeu? Então não adianta, então a gente tem que se preparar para isso. Porque o nosso passado, nossos últimos 5 anos, ele é incerto. Então a gente tem uma lacuna aí de 5 anos que a Receita Federal pode vir fiscalizar. Não quer dizer que você movimentou tua empresa ali no mês a mês, no ano a ano, pagou teu imposto, fez declaração de imposto de renda e que nada vai acontecer. Não, você tem 5 anos para ser fiscalizado ainda. Então a gente tem que se preparar de uma certa forma, muito mais dominar esse assunto realmente, para poder ter mais assertividade lá na frente. Então, gente, garra no teu contador aí, né? Especula ele, né? Se ele tá apto, se ele não tiver apto, depois, né, a gente vai deixar aí os contatos aí da DDM, né? O Diegão é fera, vocês estão vendo como entende, né? Então chama ele lá, ele tá aí apto para tirar as dúvidas e para fazer essa transição da melhor forma.
né? Com certeza. Diego, e os riscos, né? Se a pessoa não se adaptar, quais os riscos? Cara, primeiro risco, que é o principal, vai doer no bolso. Vai doer no bolso. Infelizmente, quem deixar para a última hora, não tomar atitude enquanto dá tempo, não organizar esse processo, você vai correr o risco de pagar imposto a mais ou até mesmo de travar o teu negócio. Porque nessas regras e mudanças de emissão de documento fiscal, se ele não tiver emitido de uma forma correta, vai travar a emissão, você não vai conseguir emitir uma nota fiscal. Então isso vai te dar problema, você vai começar a perder cliente, se você tiver problema com o cliente, porque o cliente não quer saber se a reforma aconteceu ontem ou hoje, não, ele quer o documento dele, que é normal. Só que o empresário, ele tem que estar atento a isso. Ele não pode deixar isso acontecer porque o primeiro impacto é não conseguir emitir nota, começar a travar. Segundo, vai pagar mais imposto, não adianta. E terceiro, até mesmo vai perder competitividade aí no mercado. Porque se você precificar o teu produto de uma forma incorreta, o teu fornecedor, né, o teu cliente, ele vai escolher de quem ele vai comprar, ele vai começar a analisar. E tem um outro detalhe, né? É importante a gente falar também que o aproveitamento de crédito hoje, né, com a reforma tributária, ele vai ser mediante ao pagamento do tributo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho o Gustavo aqui, que é meu fornecedor. Eu comprei um produto dele, mas o Gustavo não pagou esse imposto. Então, isso significa que eu, Diego, para mim aproveitar esse crédito, eu tenho que pedir para o Gustavo pagar esse imposto, senão eu não vou conseguir. O que a Receita está fazendo? Ela está utilizando os contribuintes, um para fiscalizar o outro. Gustavo, se você não pagar o imposto, eu não vou comprar mais de você. Você vai ter que vender. Eu vou te devolver o produto. Então isso vai começar a acontecer. De certa forma ela está errada? Não está, ela está certa. Gente, vocês não têm noção o tanto de empresa laranja que existe e existiu para geração de crédito fictício. Empresas eram abertas em nome de laranja, onde existia faturamento fictício para gerar crédito, esse crédito era vendido para outras empresas utilizavam esse crédito que nunca foi pago para a Receita Federal, e boa, você entendeu? E boa, aconteceu, e muito. O que acontece? A Receita criou esse mecanismo agora para acabar com isso, e isso vai mudar muita coisa. Outra questão, eu tenho uma empresa, e essa empresa, estou lá devendo milhões em impostos, e eu vou fechar essa empresa e vou abrir outra. É o que muito empresário fez e faz ainda nos dias atuais. Isso, a partir de 2026, começa a virar o jogo também. Se eu fecho uma empresa que eu estou devendo imposto, para mim abrir outra empresa, eu tenho que quitar primeiro esses impostos aqui, senão eu não consigo abrir. Então, vamos se preparar, gente. Não, ele não vai nem conseguir. Vamos se preparar. Ele não vai nem conseguir, né? Ele não vai. Vai acabar essa inadimplência também pro governo. Né? Vai. Porque eu não vou deixar, não vou pagar minha guia dia 20. Minha guia vai ser paga, né? Todo dia que eu tiver faturamento. Exatamente. Então eu tenho faturamento no dia 5, eu já vou pagar imposto no dia 5. Vou ter faturamento no dia 10. Exatamente. Né? Já vou pagar imposto no dia 10. É isso, vai ser algo, vamos dizer assim, simultâneo, né? Então essas informações vão estar ali certinho. O contador vai ter que fazer essa apuração aí mensal, se certificar que essas informações estão corretas. Sobrou crédito, o que a gente faz? A gente compensa no próximo mês, ou a gente pede restituição desse valor. Então isso tudo vai ser muito mais amplo aí a partir de 2026. Eu não sei, mas eu acho difícil o governo te devolver o dinheiro. Ele vai falar assim, ó. Na realidade ele devolve. Vai devolver? Ele devolve. O que acontece? Existe muito ainda essa... Como que eu posso chamar? Esse dilema que o governo não devolve imposto. Ele devolve sim. Só que você tem que fazer isso da forma correta, teu contador tem que fazer certo, apresentar a documentação certinha, que a devolução vai acontecer. Hoje eu já tenho casos de clientes que às vezes pagam imposto duplicado, ou pagou errado, com valor errado,
esse valor errado até mudou. Antigamente era mais fácil acontecer. Hoje as guias têm Pix, né, tem o código do QR Code ali, tem o código de barras, então é mais difícil acontecer. Mas mesmo assim ele acaba pagando ainda 2 vezes. Mas já aconteceu casos de o cliente pagar em 3 meses o dinheiro está de volta na conta dele. Porque assim, hoje o governo tem pressa para devolver. Por que ele tem pressa para devolver? Porque o dinheiro que foi pago de uma guia em duplicidade, ela vai voltar daqui 3 meses, mas ela volta corrigida com a nossa taxa Selic. Então tem uma correção. Então isso é prejuízo para o governo ficar segurando isso. Então quanto mais acelerar esse processo, melhor. Ô Diego, então assim, o que as empresas elas podem fazer ainda esse ano, né? A gente está aí há 70 dias aí, mais ou menos, do final do ano, né? Então é uma corrida contra o tempo, né? O relógio já está tic-tac, tic-tac. E o que elas podem fazer ainda, né? Para chegar em 2026, né? E não se assustar. Não se assustar. A primeira coisa, tem situações que já vão começar a valer a partir de novembro. Quem trabalha com a emissão de documento fiscal, de nota fiscal de produto, a partir de novembro de 2026, já tem mudanças ali na emissão do documento fiscal. Então já tem que correr e certificar isso com a empresa de software responsável pela emissão. E ir atrás de planejamento. Agora, muito mais que antes, tem que juntar aí um planejamento contábil, fiscal e também um compliance. Juntar esses 3, analisar a operação que você tem hoje e de que forma isso vai ficar no futuro. E o que você já pode fazer ali, ajustar essa operação, contratos, com fornecedores, documentos fiscais, porque ainda existe isso também, né? Estou te vendendo um produto, você quer nota fiscal ou você não quer? Vai acabar isso aí, entendeu? Você sempre vai querer nota fiscal, a nota fiscal vai ser bom para você, não vai ser ruim. Então, isso também é uma cultura que ela vai ter que ser mudada. Às vezes a empresa trabalhou 10 anos dessa forma, agora você vai ter que mudar isso. Então, correr atrás, organizar a parte administrativa da empresa, pensando em clientes, fornecedores, contratos de prestação de serviço, deixar isso tudo bem alinhado para buscar uma assertividade aí já a partir de 2026. Outra pauta importante também, que está sendo falado, né, que somente o governo atual ele fala que o rico não paga imposto, né? E aí esse imposto, né, essa forma dele falar, a partir do ano que vem vai mudar. Que é em cima, né, de todo empresário, ele tem os dividendos, né? E os dividendos, pessoal, né, então eu acredito que todo mundo saiba, mas para quem não sabe, o dividendos é a sobra, né, o lucro que a empresa teve. Que aí chega lá num determinado momento, uma vez por mês, a cada 3 meses, uma vez por ano, ele faz essa apuração e divide para os sócios. E aí é onde o governo fala, o rico não paga imposto, né? Porque hoje o empresário, talvez a maior fonte, além do prolabore dele, é o dividendos, né? O que vai mudar? Boa, muito, muito boa pergunta. A primeira coisa, né, a gente está falando aí de um projeto de lei que já passou aí pela Câmara, foi para o Senado e a gente deve ter a votação dele aí ainda nesse final do mês de outubro, novembro, e eu acredito que ele vai para frente. Por quê? Vai mexer na tabela atual do imposto de renda, onde quem ganha rendimentos tributáveis aí até R$5.000 vai ficar isento, só que para fazer essa contrapartida da isenção de quem ganha até R$5.000, eles vão ter que tributar aí a distribuição de lucro, né? Essa distribuição de lucro, eles querem tributar aí algo em torno de 10% para quem retira aí mais de R$50.000 por mês da empresa. Então, isso é um impacto bem significativo. Algo interessante também é que, assim, até 1995, essa distribuição de lucro, ela era tributada. Então, a empresa faturava 100 mil, sobrou 30 mil. Dos 30 mil,
ela pagava ali alíquotas que iam de 15% até 22,5%. Então não tinha isenção. Então você já pagava isso lá atrás. E em 1996, com a mudança ali do cruzeiro para o real, né, do plano real, para estimular a economia, eles criaram essa isenção dos lucros e dividendos da empresa, porque eles usavam aquela metodologia, a empresa faturou, já pagou imposto, pagou todas as despesas, o que sobrou aqui é o lucro, então isso daqui a gente vai considerar como rendimento isento. E isso veio por, teoricamente, aí, quase 30 anos isso acontecendo. E agora o jogo vira de novo, o jogo vira, a gente volta para trás. E isso traz um impacto muito significativo ali, muito mesmo. Então, assim, para quem tem mais de uma empresa, para quem tem retiradas aí acima de 50 mil reais, principalmente empresas de prestação de serviço, vai ter que estudar novas estratégias. Não adianta. E tem, tá? E tem. A gente tem algumas coisas que já estão claras na lei também e que já fazem sentido os empresários se preocuparem agora, né? Então a gente fala aí de lucros que foram gerados até 31/12/2025, eles podem permanecer com a isenção desde que isso esteja contabilizado, esteja de acordo aí com as normas efetivas, e também existem estratégias que você pode adotar aí a partir de 2026, né? Então, algo que eu enxergo com um grande potencial, principalmente para quem tem mais de uma empresa e faz investimentos, tanto na parte de imóveis ou investimentos financeiros, é pensar numa holding patrimonial. Então, existem formas ali de você se blindar e pagar menos imposto, né? Então, o quanto menos a gente conseguir pagar, melhor. E estando dentro da legalidade, eu não vejo problema nenhum. Diego, então, né, você vê que o governo ele está, né, a todo momento se movimentando para apurar mais, né, para ele ter maior controle ali no dinheiro. E aí essa semana também eu acabei vendo um vídeo, aí fui me aprofundar, né, e vou tirar essa dúvida com você. O governo chegou no Pix. A gente teve alguns meses atrás a polêmica que o Pix não é tributado e tal, né? Teve vídeos famosos aí, né, da oposição do governo e deu aquela repercussão, todo mundo falou, opa, o Pix agora lascou, né? Até engraçado que chegou até uma particularidade, lá na igreja a gente ia... a pessoa ia receber uma quantidade e depois ia repassar. Falou, gente, eu não vou pegar mais não, porque eu vou pagar imposto, depois vai, né? E aí acabou mudando. Mas enfim, a partir, acho que 2026 também, o Pix vai ter mudanças. Sim. Né? E mudanças significativas também na questão do governo colocar lupa no que entra na conta. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente aí. Gustavo, assim, teoricamente, o que vai acontecer já existia, né? É o que eu pontuei também anteriormente, do seguinte, o Pix, ou qualquer tipo de transação financeira, ele sempre foi enviado essas informações aí para a Receita Federal. Sempre teve isso através da e-financeira. Os limites eram outros, agora esses limites ficaram ampliados, porém essa fiscalização aumenta um pouco. A maior diferença é que as fintechs, elas não eram obrigadas a apresentar esse tipo de informação para a Receita Federal. Agora elas são obrigadas, né? Porque a Receita já identificou que tem muitas empresas que têm conta nessas fintechs que fazem movimentação de dinheiro que é considerado ali caixa 2. Ok. Então, eles colocaram uma lupa em cima disso e falaram, agora a gente vai olhar com mais cuidado. Eles aumentaram os limites ali de fiscalização, pessoa física 5 mil reais por mês, pessoa jurídica 15 mil reais por mês, mas eles vão analisar isso de uma forma mais assertiva, né? Vão utilizar IA e tudo mais para poder fiscalizar isso de uma forma bem mais realista. O que acontece?
aquele jeitinho brasileiro que existia antes, passa na maquininha X, na Y, não sei o que essa aqui não declara, tal, vai acabar. Então agora não tem muito para onde correr, não. Então é outra questão para ficar de olho. Cuidar essas movimentações não só na pessoa jurídica, mas na pessoa física também. Porque tem pessoas que têm comércio ou vendem algum produto, alguma coisa ali por fora, que movimentam muito em relação ao Pix. Então isso também vai começar a trazer um certo impacto. Não que o Pix vai ser tributado, esquece, não vai tributar o Pix, mas vai tributar a transação fiscal que se refere a esse Pix. Se está existindo transação fiscal e não está existindo, quer dizer, o inverso, está existindo o Pix e não está existindo a transação fiscal, você vai ter problema, é fato. Então, um exemplo, eu recebi R$5.001 na minha conta. R$5.000. Eu vou pagar imposto do excedente dos 5.000? Não, jamais. Jamais, porque o Pix que você receber não vai te gerar imposto nenhum. Agora, a transação fiscal, é o que gera imposto. Mas lógico, o que pode começar a acontecer? Você movimentar R$5.000 na sua conta e você ter uma transação fiscal de 2.000. Então, o que é essa diferença de 3.000? Isso pode começar a acontecer agora, pode começar a ter esse tipo de questionamento. Isso vai acontecer. Então, já pegando esse gancho aí, né? E o que muda para... Né, também teve agora alteração, né, na lei, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E o que muda, então? O que é atrelado ao PIX? O que muda, então, do imposto de renda? Legal, bacana. Bom, são duas coisas distintas, né? A tributação, a mudança na tabela do imposto de renda, para quem é assalariado, tem rendimento ali de aluguel, aposentadoria, até R$5.000 por mês, ele não vai ter nenhuma tributação, ele vai ficar isento. Não que isso vai desobrigar ele a entregar a declaração do imposto de renda, mas ele não vai ter mais pagamento de imposto. Os valores em relação ao PIX, a movimentação financeira, é só mais uma questão para fiscalização. Como falei, a e-financeira sempre foi entregue, mas não existia uma fiscalização efetiva e assertiva em relação a isso. Agora vai possibilitar. E agora a gente sabe, né, decorrente desses últimos capítulos que a gente teve nos últimos 2 meses, que isso chamou muita atenção. Então a Receita sabe que tem coisa que dá para pegar ali. Então tem que tomar cuidado. Gente, não tem jeito. A coisa vai caminhar para essa parte fiscal nossa vai ser primeiro mundo, né? Vai. Cara, tem uma questão que, assim, que me preocupa bastante e tem preocupado bastante pessoas também, em relação a quem tem imóvel e tem renda de aluguel, ou até mesmo tem imóvel e está lá parado. Né? Isso acontece. Eles criaram, há uns 3 anos atrás, o CIB, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiros. Só que ele foi aplicado aonde? Foi aplicado nos imóveis rurais. A partir de 2025, eles aplicaram isso para os imóveis residenciais e comerciais. Tá, mas o que é isso? O CIB, ele é um cadastro de imóvel na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, no município. Todo mundo vai utilizar o mesmo número. É como se fosse um CPF. O pessoal fala que é o CPF do imóvel. E ali vão ter todas as informações. Qual é o endereço, quem é o dono desse imóvel, qual a participação dele, qual a geolocalização desse imóvel, qual valor ele está declarado na matrícula, qual valor está na declaração do imposto de renda, qual valor está no estado, qual está no município. Isso vai acabar. Vai existir um cadastro só, com o mesmo número e com um valor só. Com um valor só. Hoje tem aquela questão de valor venal na prefeitura, para o estado você vai recolher ITCMD sobre o valor venal, sobre o valor do imposto de renda, no cartório você recolhe valor sobre o maior valor. Então tem todas essas bagunças que existem hoje. Então isso também vai centralizar. Só que de certa forma vai trazer um impacto muito maior para quem tem imóvel. Isso não só em relação a esse cadastro, mas em relação também a tributação de rendimento de aluguel. Quem tem imóvel
alugado e tem uma renda superior a R$ 240 mil por ano referente a aluguel de imóveis, essa pessoa vai ter que pagar IBS e CBS. Lembra dos 28% que eu falei lá no começo? Aqui ele vai ter que pagar. Só que ele tem uma redução de 70%, então ele vai pagar 8,40 mais os 27,5. Então a gente está falando aqui de 33% de imposto. É uma paulada. É uma paulada. Isso vai impactar muita gente. Muita gente mesmo. Quem tem um imóvel ou outro vai passar ileso. Mas aquele investidor que ele trabalha com isso, cara, ele vai ter que buscar alternativas para trazer isso num custo mais barato. Eu tenho uns amigos aí que, né, vai ganhando dinheiro e vai comprando imóvel. Vai ganhando dinheiro e vai comprando imóvel. Tudo, né? Contratinho de gaveta, aquele rolo, aquela coisa, né? Chegou no 6 aí, galera. Acabou isso aí. Depois você manda o contato desse pra mim lá. Chegou no 6 aí, porque danou, hein? Bom, Diego, eu acho que até essa pauta aí da parte de imóveis, a parte de holding familiar, podemos até, já fica até o convite para um próximo episódio, para a gente vir falar sobre, né, sucessão e estratégias de holding, porque eu acho que essa pauta ela vai se acalorar ainda mais, e vai surgir mais dúvidas, possivelmente também a gente já entendendo um pouco do Brasil, o governo talvez chega lá em 2026, a coisa começa a bananar, ele começa a levar pancada porque é ano eleitoral. Exato. E aí ele dá aquela, né, escorregadinha, joga para lá, alivia um pouco. Então eu acredito que, né, que vai ter, pode ser que tenha mudanças, né? Então fica o convite aí para um próximo episódio, a gente vir falar mais. E talvez fique até o seguinte, para quem assiste aí o BravoCast e vai ver né, tanto na íntegra quanto os cortes, mandar dúvidas. Isso aí. Né? Eu tenho 5 casas, ganho tanto, não estou declarando metade, né? Se quiser mandar, elas são boas, porque talvez a sua dúvida é o que vai esclarecer os demais. Né? Não, com certeza, então, com certeza. Assim, é um cenário bem amplo e é um tema bem polêmico também para a gente tratar. E tem muito conteúdo também em relação a isso. Então, exatamente. Né? Bom, Diego, então eu quero te agradecer, né, esse bate-papo, tirou algumas dúvidas também, né, que estavam relacionadas, até já levantei a orelha aqui, porque eu falei, pô, tô pagando hoje, eu sou do Simples Nacional, então tô pagando uma tributação bem menor, e aí 28%, e aí eu já tenho que explicar para os clientes, né, falei, então, Diego, vai subir 28% aí nessa... A gente vai ter que analisar esse contrato aí. Então, pessoal, bastante dúvida, né? Bastante reflexível aí esse episódio, né? Então, quero te agradecer, né, por esse bate-papo, já fica o convite para o próximo, né? E aí, em uma frase, né? O que você pode deixar de dica, então, para nossa audiência? O que falou assim, faça isso. Legal, bacana. Na realidade, assim, eu trago uma frase que eu uso ela muito, tá? Então, o futuro, ele é agora. Informação vai gerar estratégia, que vai gerar planejamento e que vai trazer resultado. Então, mesmo que as coisas vão acontecer daqui 1 ano, 2 anos, já se planeja, usa essas informações agora para o teu benefício, para você conseguir se estruturar e não ter surpresa lá na frente. É isso aí. Bom, pessoal, então, como de praxe, né, siga, compartilha, né, comente, mande as suas dúvidas, né, vamos crescer aí a audiência. Também, Diego, esquecemos, né, redes sociais, contato, né, da DDM, verdade. Né, então deixa aí para o pessoal. Isso aí, pessoal. Segue a gente lá na Contabilidade DDM. Pode seguir a gente lá. Tem conteúdo novo toda semana, falando sobre tudo que está acontecendo e tudo que vai impactar aí o cenário empresarial.
A DDM ela tá localizada. Bom, a DDM hoje ela está localizada no Navarro Building, tá? Então localização fácil ali próximo ao Plaza, a gente está por lá. E ela, assim, né, a gente está atendendo o Diego com a conta dele, e ela não tem fronteira. Então você de qualquer lugar do Brasil, né, de qualquer localidade, pode entrar em contato, que o Diego tá apto, né, ele e o time dele lá para te atender, te levar o melhor planejamento, né, porque essa palavra aí, grave isso, o melhor planejamento tributável aí para a sua pessoa física e para a sua empresa. Então é isso, curta, compartilhe, e se você quiser também gravar conteúdo de qualidade, aqui na Bravo é o lugar certo, né, porque você procura, tá? Então, estarei à disposição para tomar um café e a gente enriquecer ainda mais o seu conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.